Boa noite, boa noite! Nesse dia fantástico, a gente vai aprender muito, porque olha só, já acabou o carnaval, mas não significa que a gente tem que ficar na ressaca, não. Por mais que hoje é quarta-feira de cinzas, a gente está aqui, ó, agitada, porque o mês é curto e são pequenas ações que a gente consegue estar colocando em prática esse mês que vai trazer grandes resultados. E é por isso que hoje a gente vai ter uma super aula. Já estou aqui, gente, com caderno e caneta, porque eu vou aprender muito hoje. Então, vocês também vêm com caderno e caneta, onde a gente aprende muito sobre redes sociais. A gente tem que começar a entender que existe uma linguagem nas redes sociais que, se a gente souber utilizar, a gente começa a ter resultado. Não é só post de produtos chapados que vão fazer a gente ter resultado na Mary Kay ou em qualquer outra área que você queira vender algo, ou serviço, ou produto. Então, a Jade, que está aqui com a gente, ela está estudando, está desenvolvendo esse negócio. Se vocês olharem, o Instagram dela está incrível, tá, assim, apaixonante. Ela vai dar algumas dicas para a gente aqui também. E tudo é um começo, tá, gente? Quando a gente começa o Instagram, é uma construção. Não significa que você vai aplicar hoje e já vai ganhar muito dinheiro vendendo. Calma, você vai construir, porque você começa a ter o quê? Um posicionamento dentro das redes sociais e as pessoas começam realmente a confiar no teu trabalho, no teu serviço. E é sobre isso que a gente vai falar. E quando você domina as redes sociais, minha amiga, não tem para ninguém, né? Você, da onde você estiver, você faz o seu negócio. Dominar as redes sociais significa ter liberdade de geográfica, né? Liberdade de onde você estiver. Então, hoje, ó, caderninho na mão, e vamos aprender com Jade. Jade, venha para cá, venha para o palco. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Tia, Tá amiga. conseguindo ouvir direitinho? Se Estamos falhar aqui. aí, você me fala. Então, gente, é só para dar uma introdução aí para vocês. Ô, Carol, se você já quiser compartilhar, né, o material, aí você já pode ficar à Com vontade. certeza. Vai falando com você. Eu comecei a estudar a respeito da plataforma do Instagram em específico, porque esse é um local onde eu quero começar a desenvolver o meu negócio. Por alguns fatores, e um deles é por essa questão dessa liberdade que a Carol falou. Então, eu acredito que se você tiver um bom posicionamento dentro dessa plataforma, você consegue sim vender, você consegue sim ter bons resultados. E uma outra questão também é porque eu acredito que todo negócio, independente do que seja, precisa ter um perfil em alguma mídia social. E hoje, uma das que a gente mais utiliza para essa parte de vendas, né, para negócios, independente do que seja, é o Instagram. Então, por isso que eu quis focar nele, porque também é uma ferramenta que eu, particularmente, já utilizo muito. Então, por isso que eu quis focar nessa plataforma. E aí eu tenho aprendido algumas coisas. Confesso que não é fácil, é muita coisa. A gente precisa entender o algoritmo do Instagram. Então, isso é algo trabalhoso, é algo que eu ainda estou aprendendo, porque todo dia você aprende. Mas conforme você vai fazendo, você vai sentindo diferença. Então, eu quero exemplificar isso para vocês. Quando eu comecei aqui na Mary Kay, eu custei criar um Instagram para mim, para o meu negócio. Tem pessoas que preferem já utilizar o Instagram que tem pessoal. Isso não é um problema e a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Só que eu vejo uma diferença. Quando eu comecei com esse Instagram específico para o meu negócio, eu só postava fotos de produto. E foi o que a Carol acabou de falar. Isso não vende. Então, a primeira coisa que vocês precisam ter em mente é: se você só posta foto de produto, isso pode até vender, mas vai ser muito baixo. O seu retorno vai ser muito baixo, inclusive de curtidas, de interação dentro da plataforma. Então, mais para frente, a gente vai entender um pouquinho disso. E eu, entendendo que era importante ter essa mudança, eu comecei a estudar um pouquinho sobre essa ferramenta, né? Sobre essa mídia social que é o Instagram. O Instagram, especificamente, a gente pega essa parte de marketing, que é mais um marketing de criação de marketing de conteúdo. Então, dentro do Instagram, a gente precisa pensar nisso, nessa questão do marketing de conteúdo, e aí a gente vai olhar um pouquinho isso mais para frente. Pode passar, Carol, por favor. Isso. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso posicionamento dentro da plataforma, que é muito importante, sobre o marketing de conteúdo, que eu falei com vocês, a respeito da segmentação do público e um pouquinho sobre paletas de cores, que aí eu vou estar dando umas diquinhas para vocês. Pode passar, Carol. Então, a primeira questão é: a gente precisa se posicionar com o nosso negócio.
Quando a gente entra na Mary Kay, a gente ouve isso, né? Então a gente tem o nosso guia da consultora. O guia da consultora fala a respeito da sua imagem. Eu não esqueço de um treinamento que eu assisti da Carol, que ela fala assim: você é uma consultora de beleza, a beleza tem que estar em você. E isso ficou para mim marcado. Então, a gente tem que ter esse posicionamento, né, da nossa imagem, da gente mostrar que a gente utiliza os produtos, enfim, a nossa imagem vende muito. Então, dentro do Instagram, não é diferente. A gente precisa se posicionar dentro dessa plataforma. Uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer, e eu acredito que a maioria das pessoas tem dificuldade, porque é algo que eu tenho, é ser a nossa própria modelo. Eu tenho ouvido isso no curso que eu estou fazendo e em outras pessoas, e elas falam isso. A primeira coisa que uma pessoa faz quando ela entra no seu Instagram, ela compra você primeiro, depois que ela vai comprar o seu produto. Então, se você não é você que está mostrando, por exemplo, o batom, se não é você que está mostrando a sua rotina de skincare, provavelmente a pessoa só vai pular a imagem que você postou, o stories que você postou, porque aquilo ali não vai fazer sentido para ela. Às vezes você posta, por exemplo, a nossa maquiadora, né, a Sabrina, utilizando batom. É muito top, ela faz maquiagens muito tops, mas provavelmente as pessoas que te seguem não conhecem ela. Então elas vão simplesmente passar. Então é por isso que a gente precisa ser a nossa própria modelo. A gente precisa utilizar esses produtos e mostrar isso, mostrar para as pessoas que a gente utiliza e fala, olha, isso aqui funciona, isso aqui dá certo. Então isso é muito importante, é algo que dá trabalho. Ter essa criação de conteúdo, você tirar foto, você gravar vídeo e tudo mais, mas isso dá um retorno. Igual quando eu comecei, né, no início que eu falei com vocês, que eu só postava fotos de produtos. Eu não aparecia no meu perfil. E eu vi a diferença que tem feito depois que eu comecei a aparecer. É lógico que é algo gradativo, a gente começa pequeno, então você vai lá aparecendo aos pouquinhos e vai crescendo. Esse meu perfil, eu mudei ele agora em janeiro, mas eu já vejo a diferença de posicionamento, que é o que a gente está falando, de eu me mostrar lá, falar assim, gente, olha, é isso aqui que eu utilizo para cuidar da minha pele. E as pessoas começarem a se identificar. E aí a gente já vai para o segundo item, que é essa criação de relacionamento. Então eu viro para as pessoas e falo assim, gente, olha, eu tenho mancha no meu rosto. Por quê? Porque eu não cuidava, porque eu tinha muita acne. Então, olha, eu estou usando esse produto aqui, porque ele vai me ajudar. É, ou das pessoas, por exemplo, você falar uma dica de um batom, igual foi a questão do carnaval agora. Mas o que eu queria frisar para vocês é, para que vocês tenham esse posicionamento dentro do perfil de vocês, é vocês que precisam aparecer. É vocês que precisam ser a sua própria vitrine. E a Carol até fala sobre isso. A gente precisa ser a nossa vitrine, a gente precisa mostrar que a gente usa o que a gente vende, porque as pessoas vão comprar vocês primeiro para depois comprar o produto que vocês vendem. Então, isso é algo muito importante e como eu falei, a gente começa do baixo. Então, dá vergonha de gravar stories, dá vergonha de gravar vídeo, tudo isso. Dá vergonha para quem, né, não é acostumado, eu sinto vergonha também, mas uma coisa que eu aprendi é que as pessoas que estão te seguindo, elas seguem para te ver, elas sabem que você que está naquele perfil. Então, vocês precisam desenvolver isso. Quem está me seguindo, seja 10 pessoas ou 1.000 pessoas, independente da quantidade, elas escolheram seguir vocês. Então, quando a gente começa a pensar nisso, a vergonha vai diminuindo. E aí a gente vai começando a trabalhar nisso. E a gente se mostrando e fazendo, por exemplo, um stories interativo, de falar, ei, tá tudo bem? E aí, como é que foi o dia de vocês? Isso começa a chegar nas pessoas para que elas te deem um retorno, delas te responderem. Igual eu falei, começa abaixo. Talvez no primeiro stories que você fizer isso, ninguém vai te responder. Mas conforme você for fazendo e mostrar que você tem interesse de saber como que a pessoa está, ou qualquer outra coisa, você vai começando a ter esse relacionamento. Por quê? Qual que é o intuito? Se um dia você não aparecer no seu Instagram,
a pessoa te procura e fala assim: nossa, mas tá tudo bem com você? Você não apareceu hoje. Então, essa é a ideia. A ideia de criar relacionamento também, que é muito importante. E aí eu quero que vocês sejam críticas para vocês. E comecem a analisar o porquê que vocês seguem determinadas pessoas dentro do seu perfil. Não sei, você segue uma moça que dá dicas de moda. Ah, eu sigo ela porque ela dá dicas de moda. E toda vez que ela posta alguma coisa, você tá lá, você interage, você presta atenção naquilo que ela fala. E vocês têm que começar a ser crítico em relação a isso. Quando você for falar algo, tudo precisa ser estratégico. O porquê que você está postando isso, o porquê que você está falando isso, e não posts aleatórios. Então, são duas coisas importantes. Você ser a sua própria modelo, porque você vai começar a chamar mais atenção para o seu perfil, você vai mostrar que você utiliza aquilo que você fala que é bom e que realmente dá resultado. Você vai começar a criar este relacionamento. E aí, dentro disso, você tem que pensar nisso, né? O que você quer passar para essas pessoas? Então, aí isso já envolve a questão da nossa imagem. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer as outras rirem. Eu ainda tenho essa dificuldade de mostrar isso no meu Instagram, mas quem é próximo a mim sabe disso. Eu adoro fazer as pessoas darem risada. Então, uma das coisas que eu quero transmitir no meu perfil é isso, é alegria. É falar, pô, o dia tá ruim, mas vamos sorrir, sabe? Fazer que as pessoas deem risada, que elas notem algo em mim, que deixem elas alegres. Então, a gente precisa começar a pensar o que você quer transmitir? Como que você quer que as pessoas te vejam dentro do seu perfil? Isso é muito importante. Por quê? Porque vai atrelar a questão do relacionamento. E isso, se a gente for pesquisar, nessas pessoas que falam a respeito de Instagram, de mídias sociais, elas vão falar isso. O relacionamento dentro dessas plataformas é muito importante, porque senão fica algo metódico, fica algo robotizado, tipo, sabe? Não tem interação. E eu acredito que vocês gostam de seguir pessoas que interagem com vocês. Então é por isso que a gente precisa ser crítico em relação a isso. Depois que você descobriu o que você quer transmitir, e aí eu gostaria de fazer, de colocar alguns para casa para quem quer ter esse posicionamento, né, dentro do seu perfil. O primeiro para casa vai ser você escrever 5 características que você quer que as pessoas lembrem de você, que é o que você quer transmitir. Então, eu tenho anotado essas 5 características que eu quero desenvolver dentro do meu perfil. E você escrevendo essas 5 características, ou mais, enfim, o que vocês desejam, vocês vão começar a se criticar e a perceber como que está sendo o seu posicionamento do seu perfil. Então, é muito importante, se posicione. Eu tenho dificuldade de fazer vídeo parecer pra falar, mas agora. Isso, tem que tirar essa timidez. Por quê? Gente, dá vergonha mesmo, a gente olha na câmera e fala, meu Deus, estou falando tudo enrolado, mas o importante é vocês pensarem isso, que é um processo. Então, a primeira vez que você for fazer, gente, eu gravo vários vídeos, porque eu fico travado. Mas uma hora um deles sai. Eu tô ali no objetivo. Não, eu quero gravar um stories, então vai ter que sair. Depois a gente começa a desenvolver isso, né? A gente vê, por exemplo, a Carol. A Carol é super desenvolta para gravar stories, mas eu acredito que lá atrás talvez ela era um pouco mais acanhada. E ela foi desenvolvendo, ela não desistiu porque um não ficou bom. E a gente precisa desenvolver isso. Então, começar a desenvolver, a Jade, pensar nisso, que você que tem que aparecer no seu perfil, porque o perfil é seu. O perfil não é da Sabrina, que é maquiadora topíssima, mas o perfil não é nosso, não é dela, quer dizer. Porque no perfil dela, ela não posta a gente, entendeu? Ela tem que postar ela, porque o perfil é dela. Então, no nosso perfil, é a gente que tem que aparecer. hein, É... Jade? Aproveitar o gancho que você estava falando aí. Isso que você falou é extremamente importante, porque às vezes a gente fica se comparando com o palco da pessoa e esquece que aquela pessoa ela já teve uma trajetória de chegar onde ela chegou. E às vezes as pessoas olham para mim e falam, é impossível falar igual a Carol. Mas a Carol, quando começou, se vocês forem lá no meu YouTube, gente, vários vídeos lá do passado, vocês vão morrer de rir comigo no YouTube. Porque eu nem sabia falar tão direito assim e não tinha tanto resultado, mas, foi o que você falou, não desisti. E eu vou começar, e vou fazer uma analogia, tudo na vida é assim, tá? Porque tudo que você começa a ter resultado rápido, vai embora rápido. Tudo que você constrói,
vai se edificando, você tem um crescimento muito maior. E assim também é no nosso negócio. Quando a gente começa a Mary Kay, às vezes parece difícil, né? Ah, é difícil vender, difícil conseguir cliente, difícil ter grandes resultados. Mas você começa a entender que você está num processo de aprendizado, e que você tem que testar, que você tem que ir para a prática. E é a prática que vai te aperfeiçoando. Não é só estudar. Estudar é importante, muito importante, porque o estudo vai facilitar a tua jornada, vai expandir a tua mente. Mas não adianta estudar se não praticar. Então, é uma via dupla. É igual respirar. Eu tenho que pegar o ar e puxar o ar. É a mesma coisa, eu tenho que estudar e praticar, senão eu não tenho grandes resultados. E também não adianta só eu praticar sem estudar, porque eu vou quebrar muita cabeça, e isso vai me cansar, vai me deixar estressada, eu vou querer desistir, porque tá dando tudo errado. Não é porque tá dando tudo errado porque eu não sirvo pro negócio, é porque eu não estou estudando, eu não estou pegando informação para facilitar a minha execução e colocando em prática. Então, todo mundo que começa, é o que a gente falou, começa pequeno, vai entendendo onde você tem maior facilidade, mas é na prática, tá, gente? É errando mesmo, é pagando mico, é o pessoal brincando com você, falando que você agora virou blogueirinha. Escutei muito isso e eu não parei, né? Ah, é a blogueirinha! E eu lembro que eu tinha na época, Jade, acho que 300 seguidores na época, né? Quando eu comecei a colocar Mary Kay no meu Instagram. Hoje eu tô com 4.000. A blogueirinha começou com 300 seguidores. Exatamente. E é importante isso. Então, todas as vezes que vocês, né, quiserem gravar um vídeo, ou um stories, enfim, pensem nisso. As pessoas que estão ali, elas não começaram a te seguir obrigadas. Elas sabem que você que vai aparecer no perfil, porque o perfil é seu. Então, você sabe, treina. Às vezes eu tô aqui em casa, eu ligo o meu celular na câmera, eu fico falando, e aí, tudo bem? Sabe? Para treinar, olhar na câmera, se desenvolver, porque isso é importante. Então, assim, não tô falando que se vocês colocarem foto de produto, não vai vender, não é nada disso. Mas quando a gente aparece no nosso perfil, o engajamento é maior. Muda, entendeu? Eu vejo a diferença, porque antes meu perfil tava só isso, só produto, 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 produto. E agora eu aparecendo mais, o retorno que eu tenho das pessoas é outro, é bem mais positivo do que era antes. Porque eu comecei a me mostrar no meu negócio. Eu falei, pô, isso aqui é realmente o meu negócio, eu quero crescer isso daqui. E aí eu comecei a ter um posicionamento diferente. E aí, né, então eu deixei o para casa para vocês escreverem 5 características que vocês querem que as pessoas lembrem de vocês, que vai entrar nessa parte, né? O que você quer transmitir? Porque quando a gente tem um norte, fica mais fácil da gente saber o que a gente quer passar, o que a gente quer transmitir. Então, se eu quero ser uma pessoa mais alegre, ou não, eu quero ser uma pessoa mais séria, mais técnica, isso daí vai com cada um, tá? E isso vai totalmente atrelar com essa questão do relacionamento, da criação do relacionamento. E aí, outra coisa crítica também que vocês precisam pensar é como que as pessoas estão te vendo atualmente com o seu perfil. Então, suponhamos, né? Eu não quis envolver o meu perfil pessoal com o meu perfil da Mary Kay. Isso foi uma opção minha. Não estou falando que vocês não podem fazer isso, né? A Carol fez isso, ela atrelou o perfil dela pessoal com o da Mary Kay. Isso é totalmente opcional. Vai do que vocês ficam mais à vontade. Eu preferi fazer um perfil específico para o meu negócio, porque eu entendi que para mim ia funcionar melhor. Então, eu fiz isso. Então, isso vai, né, como eu falei, de opção. E aí, depois que eu criei esse perfil e entendi isso, dessa questão do relacionamento, do que eu quero transmitir e tal, eu comecei a olhar como que as pessoas estão me vendo agora. A Jade que só posta foto de produto. A Jade que não posta usando o batom que ela tá falando. Olha que lindo, venha comprar, entendeu? Então tem essa diferença de quando você se mostra. Então a gente precisa ser crítico. Como que as pessoas estão te vendo hoje? Sabe? Isso é muito importante. E mais lá para frente a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de estratégia, porque tudo no nosso perfil de negócio é estratégia. A gente precisa ter estratégia, porque senão a gente não tem retorno. E outra questão que eu queria frisar, e essa também eu vejo que é algo muito difícil, e é algo que, assim, eu também tenho essa dificuldade, que é a questão da constância. Ter constância de postagem, tanto nos stories quanto no feed, isso é extremamente importante, não só para as pessoas estarem ali te acompanhando, mas também por uma questão do algoritmo do Instagram.
É, então ele entrega mais quando você posta mais, sabe? Porque ele vê que você tem uma presença dentro da plataforma. E aí você consegue alcançar mais pessoas, porque o Instagram ele tem a entrega orgânica, que agora eu esqueci o nome, não é exatamente esse nome de entrega orgânica, mas é tipo assim, você, sei lá, igual eu tenho cento e pouquinhos seguidores, pelo fato de ser um perfil novo, tô começando agora. Mas ele não entrega as fotos, os vídeos que eu faço para essas cento e tantas pessoas. Se eu não me engano, o Instagram ele entrega somente para 5% do seu público. E se o seu post não for interessante para esses 5%, provavelmente você não vai alcançar os outros restantes, porque o Instagram não vai entregar isso, entendeu? Porque o que o Instagram entende? Quanto mais tempo a pessoa ficar ali na tela do Instagram, é ganho para ele. Se a pessoa ficar mais tempo olhando o que você postou, o Instagram vai falar, vai entender o quê? Ah, essa publicação que a Jade fez é boa. As pessoas estão lá prestando atenção no que ela está falando, no que ela escreveu. Então ele vai começar a entregar mais. Então, eu não sei se essa parte é uma coisa mais técnica, mas é importante, eu acho que não é difícil de entender. É vocês terem constância. Então, é vocês definirem, tipo assim, ah, eu quero postar 5 vezes na semana no meu feed. Ok, não tem problema. Se organizem para isso, lembrando que você tem que ser a sua própria modelo, que você tem que aparecer e tal. Então, isso é importante. E também não é ter constância por ter constância. Como eu falei, tudo que a gente for postar no nosso perfil precisa ser estratégico. Então, fala assim: ah, eu falei que eu ia postar 5 vezes na semana, então vou postar qualquer coisa aqui. Não, tem que ser estratégico. Você tem que entender o porquê que você está postando, porque vai te dar um retorno. E às vezes vai ser um retorno que você não estava esperando, como uma baixa entrega, pouca interação. Então, é importante isso. Vocês escolherem, né? Porque isso é livre. Você quer postar só 2 vezes na semana no feed, mas quer aparecer todos os dias no Stories? Ou, enfim, postar todos os dias, aparecer todos os dias no Stories. O Stories, ele é mais interativo, né? Então, você consegue criar mais relações pelos Stories. Então, geralmente, a gente tenta aparecer mais nos Stories. Às vezes, você vai postar só 3 vezes na semana no feed, mas no Stories você vai aparecer mais. Aí, isso começa a questão de entregar mais, né? O Instagram entender que seu perfil é top e ele vai começar a entregar mais. Pode passar, Carol, por favor. Se alguém tiver alguma dúvida, tá, gente? Pode falar. Isso daí eu coloquei dos exemplos práticos que eu estou tendo no meu perfil. E, gente, uma coisa que eu queria falar com vocês é que quando lá atrás eu iniciei na Mary Kay, lá atrás, assim, né? Tem 5 meses. Aí eu pensava, não, que, né? Eu vou ter meu perfil e tal, bonitinho. Aí eu falava assim, ah, não, vou tirar foto com fotógrafo profissional. Mas ser sincera, né, gente? Você, né, tem que ser sincera. Não dá, às vezes, você já começar com as fotos profissionais. E isso foi, tipo assim, eu tava muito bitolada com isso, porque às vezes você vê o Instagram de uma outra consultora, aquelas fotos topíssimas e tudo mais, e o seu não é assim, que essa ainda não é a sua realidade. Mas você vai deixar de postar? Não. E eu fui cair na real só agora, no começo do ano. Eu falei assim, gente, eu tenho meu celular, então, né, me ajuda aí. Vou começar a tirar foto com meu celular, entendeu? E aí eu comecei, assim, eu tenho meu marido que me ajuda, então às vezes para alguma coisa ele tira, vai lá, tira foto para mim. Então vocês podem usar, né, as pessoas que vocês têm que te apoiam aí no trabalho de vocês, no negócio de vocês. Mas também, se não tiver, gente, não deixem de fazer por causa disso, sabe? Vai lá, tira a sua foto, faz umas gambiarra aí, que é o que eu mais faço de gambiarra, o celular ficar lá em pé direitinho para conseguir tirar. Mas tirem, gente. O importante é isso, é vocês começarem a aparecer no perfil de vocês. Porque se a gente for se criticar e pensar no nosso perfil pessoal, provavelmente você não vai postar uma foto de uma outra pessoa, porque o perfil é seu, você que aparecer no seu perfil, então você tira a sua selfie, enfim, você tira foto lá e posta nos stories do que você está fazendo. Ah, tô tomando um sorvete, vou tirar, vou postar. No nosso perfil do nosso negócio é a mesma coisa. Então é muito importante isso. E usem o que você tem, é a nossa realidade. Se você tem um celular top, sua foto vai ficar top. Se você tem um celular que não é tão top assim, sua foto vai ficar top. Porque eu tenho certeza que você vai fazer o seu melhor para ficar. Entendeu? Então, assim, e
Gente, a primeira vez que eu fui tirar foto, eu tava tão nervosa e eu falei, meu Deus, esse trem não vai dar certo. Mas deu. E assim a gente vai melhorando, né? Igual eu falei, se você tiver quem te ajude, peça ajuda. Se tiver, faz sozinha, mas não deixa de fazer. Isso é o importante, é melhor feito do que perfeito. A Carol falava isso comigo, porque eu falava, Carol, eu preciso tirar foto, ela já de feito é melhor que perfeito. Então é isso, sabe? Eu coloquei essas fotos aí, mas para inspirar vocês que é possível, sabe? É possível. Então, eu também trabalho em CLT, eu sei que é difícil, né? Às vezes a gente conseguir um tempo para fazer e tudo mais, mas eu consegui encaixar isso no meu final de semana. Então, o tempo que vocês têm, aproveitem para fazer isso, sabe? Porque o que que você está pensando? Pô, eu estou me vestindo aqui, estou me maquiando, mas é para o meu negócio, é para mostrar para o meu público e falar assim: olha, eu trabalho aqui na parte no setor de beleza, então eu me cuido, sabe? E é isso. Essa foto minha aí, que eu até com o livro da Mary Kay Ash, foi no meu horário de almoço. Eu tava super pra baixo, falei, vou passar uma maquiagem, vou tirar uma foto aqui sozinha, pra poder engajar lá no meu perfil. Adorei. E foi assim, sabe, gente? E é assim, eu tô falando isso para incentivar mesmo vocês, sabe? Usa o que vocês têm e vai dar certo. E conforme o tempo for passando, a gente vai crescendo, a gente vai melhorando, vai criando técnica. E é isso. Ô, Pode passar, Jade, Carol. a Oi? gente tem 6 minutos antes de cair. Se cair, não tem problema. Eu mando o link lá para o grupo e o pessoal volta, tá, gente? Porque o Ah, Zoom tá tem bom. esse problema, são só 40 minutos. Mas se cair, eu Ah, tá boto o link lá no grupo da nossa unidade e a gente volta para o treinamento, tá? beleza. Eu vou tentar também ser mais rápida, né? Porque senão eu fico falando demais. É, agora é a questão do marketing de conteúdo. Eu falei com vocês que o Instagram é uma ferramenta voltada, né? Quando é voltada para negócio, a gente precisa utilizar o marketing de conteúdo. E aí eu coloquei essas estratégias que eu tenho aprendido com o curso que eu tenho feito, então eu vou compartilhar aqui com vocês. Então é a questão da consistência. Tem uma frequência de postagem, que é o que eu falei lá atrás. Então, bem para enfatizar mesmo vocês, porque não só para você criar o relacionamento, o Instagram vai começar a entregar mais aquilo que você posta, entendeu? Então você vai ter mais alcance de outras pessoas. Estratégia. É necessário um objetivo claro para cada publicação. Para cada publicação que você for fazer, tem que ter um sentido. Não pode ser uma publicação solta, não estou fazendo nada aqui, vou postar. Não, porque esse é um perfil de negócio. Então a gente precisa ter clareza. Por que que eu estou postando isso? O que que eu quero ter de retorno com essa postagem, com este vídeo? Então é importante ter essa estratégia, saber o motivo, o porquê. E se autocriticar também, gente. Às vezes a gente pode. E quando é a gente que faz, a gente pensa assim, ai, que maravilhoso. Aí a gente lê e fala assim, nossa, tá lindo. Mas vamos se autocriticar. Se fosse outra pessoa que postasse a mesma coisa que você está postando, será que você ia parar, ia ler, ia interagir? Então a gente precisa também se autocriticar para saber se realmente aquilo que a gente está fazendo está ficando bom. E isso às vezes é a parte mais, digamos assim, mais chata, porque dá mais trabalho. Mas é importante para a gente conseguir tudo isso aí que eu falei lá atrás: posicionamento, relacionamento, enfim, Uma coisa narrativa. legal, Jade, que eu aprendi também, mexendo muito no Instagram, às vezes eu postava uma foto só assim de um produto, alguma coisa, mas não interagia na própria parte do teu Instagram que você só posta, não é, ou pode ser até no Reels também, mas não tô falando de stories. Tô falando que você vai só postar uma foto, né, para deixar lá, Aham, um produto ou seu. Né? Eu comecei a ver a importância de você, ali na hora que você postou a foto, escrever algo que leve a pessoa a mandar um comentário para você, né? Tipo, olha, eu gostei desse batom, o que que você achou? Vermelho ou vinho? Fazer perguntas, né? Que é aham, chamar as pessoas para agir, assim, para ação. E quando ela exatamente. olha, e quando eu comecei a fazer isso, foi muito legal. Comecei a ter muito mais comentário quando eu comecei a fazer mais perguntas. Também dá para ser feito nos stories, dá, porque nos stories tem várias ferramentas que você consegue incluir nos seus stories para fazer pergunta para as pessoas, né? Ou sim ou não, ou múltipla escolha. Usar mais isso, né? Você que me segue, qual a tua faixa etária? Você é mais homem ou mulher? Você começa a saber com quem você está conversando também, né? Então, fazer perguntas eu achei bem Exatamente. bacana. Isso é muito importante, porque aí você não vai ficar falando sozinha, né? Porque às vezes a gente tem essa É, dificuldade, principalmente pra quem tá começando, gente. Já coloquei caixinha lá no meu stories e foi só meu marido que me respondeu, normal, faz entendeu? parte. Tamanho Continua.
deixar de fazer, vou continuar colocando para as pessoas me dar esse retorno, para eu saber o que elas querem ver, enfim. Então, isso é importante. Então, a gente precisa saber com quem que a gente está conversando, né? A gente ter essa conversação assertiva. E façam isso que a Carol falou. Isso é muito legal. É tipo uma chamada para ação. Então, você fala assim: ah, você tem dificuldade em algo, eu posso te ajudar. O que você acha disso e tal? Isso é bem legal e traz essa questão desse relacionamento. E a comunicação assertiva, né? Que é saber com quem você está conversando, quem é o seu público. Pode passar, Carol. E lá mais na frente a gente vai falar sobre essa questão do público. Isso. Gente, isso daí eu coloquei e eu acredito que isso vai ajudar vocês na hora de criar esse conteúdo, que é a matriz de conteúdo, né? Isso daí é de estudos mesmo feito para o marketing de conteúdo. Então, aqui a gente tem esses quadrantes e dentro deles a gente consegue criar postagens. Qual que é? Então, isso aqui é o 100%. Para a gente, para o nosso negócio, 50% do conteúdo que a gente faz fica nessa caixinha de educar. Então, a gente vai fazer conteúdos educativos, né? Ali eu coloquei guias, e-books, mas fica mais fácil pensar o quê? No conteúdo educativo. O que que é isso? Eu fiz 3 vídeos falando sobre o Timewise. Falei assim, olha, você tem manchas na sua pele? Eu também tenho, né? Por falta de cuidado e tal. Então, ali eu tô falando pra pessoa que eu tenho uma coisa que ela tem também, porque eu sou gente igual ela, então eu também tenho isso. E eu tô ensinando pra ela, eu tô falando assim, olha, se você cuidar disso aqui, você precisa usar um dermocosmético, sabe? Então você está educando o seu público, você está ensinando para ele. Questão de ensinar uma maquiagem, tudo isso. Tudo isso a gente entra nessa parte de educar. E isso chama muita atenção. Se a gente, igual eu falei, se autocritique. Por que você segue uma determinada pessoa? Porque às vezes a pessoa dá muita dica. Ela te dá dica de como tirar a mancha da roupa. E aí você tá lá. E o que ela tá fazendo? Ela tá te educando, ela tá te dando uma dica, entendeu? De uma coisa que você precisa. Então, com a gente é a mesma coisa. Então, 50% do nosso conteúdo a gente coloca nisso, essa parte de educar. E aí tem os outros, que é de entreter. Então, você faz, sei lá, jogar um meme, alguma coisa, mas tudo que tem a ver com o seu perfil, né? Às vezes vai jogar um meme aleatório, aí não vai ter a interação que é necessária para o seu perfil. Essa é uma parte que eu ainda tenho até dificuldade, porque eu fico meio que sem saber, tipo, que meme que eu posso colocar aqui e tal. Mas é uma coisa que eu preciso melhorar. Inspiração, então você contar a sua história, você colocar um feedback de uma cliente sua, ela falar assim, eu tenho uma cliente e que ela falou assim, já, esse cara aí me transformando minha vida. Eu falei assim, vou postar isso aqui, entendeu? Porque é uma história, um depoimento que as suas clientes te dão, o que você tem também de quando você tem uma conquista, você fala, gente, olha isso aqui que eu conquistei, foi com o meu trabalho e tal, e eu consegui conquistar isso daqui, sabe? Então, essa parte de inspiração, até mesmo para quem quer trazer pessoas, né, para a equipe. Então, você vai inspirar elas, ela falou assim, uai, ela ganhou, ela falou que eu também posso ganhar. Como que eu vou fazer isso? Então, você está ali inspirando elas. E a outra que é a questão de convencer. Então, você faz checklist. Eu até fiz isso, que a Carol até mandou lá no grupo, o checklist da semana lá. Falei assim, vou fazer, nunca tinha feito. Que era, gente, não era exatamente o beber 2 litros de água, não tem a ver com o meu negócio. Mas eu quis colocar ali também para a questão de incentivar as pessoas a beberem 2 litros de água na semana, entendeu? Tipo assim, por dia. Aí eu coloquei lá também uma coisa que tem a ver com o negócio, rotina de skincare. Por quê? Porque é isso que eu falo no meu perfil, entendeu? É sobre cuidados com a pele, questão